Adriana, me conta um pouquinho, porque eu também sou consteladora e trabalho também nesse autoconhecimento que as pessoas vivem em busca de soluções para suas, né, dificuldades, enfim. Como é que seria essa questão de mulheres poder equilibrar carreira, família, filhos? Como é que você pode nos ajudar a trazer recursos para isso? Boa pergunta, Janete. A revista Crescer tem um artigo, isso foi antes da pandemia, ou seja, talvez seja mais alto ainda esse índice, de que 94% das mães apresentavam dificuldade em conciliar carreira com família e com a maternidade. E aí, isso acontece com muitas de nós, né, comigo, porque o equilíbrio é uma busca diária, não é que eu consegui uma vez, eu vou conseguir sempre. Então, é uma busca diária, é uma escolha diária, e sim, existe, de tudo que eu já pesquisei, de tudo que eu já trabalhei, de outros trabalhos que eu vinha fazendo, Janete, alguns pilares para que a gente possa equilibrar, e aí dá conta da sobrecarga que muitas de nós passa, da culpa que rouba a nossa vitalidade, e aí como é que a gente vai produzir sem vitalidade? E, enfim, de tantos aspectos problemáticos e desafiadores que passamos todos os dias. Me diz uma coisa, Adri, o que que faz uma mulher poder ter esse equilíbrio, então, entre conciliar esse equilíbrio do trabalho, carreira e família em casa, ser uma dona de casa, mas poder também conciliar no seu trabalho, no negócio, ganhar dinheiro, enfim, como é que faz ter esse equilíbrio? De novo, uma excelente pergunta, obrigada. De tudo que eu pesquisei em fontes primárias e secundárias, em bibliografia nacional e internacional, e aí não satisfeita, ainda fui fazer pesquisa, planilhei e fui perguntar, existia um padrão de comportamento entre elas. Janete, então, o primeiro pilar é o alimentar o amor por si mesma. E aqui, na tua área, você sabe o quanto isso é importante. Porque muitas vezes a mulher espera que o cônjuge ou a parceira a amem, a cuidem, a respeitem, quando ela ainda não fez isso. Então, que direito tenho eu de esperar do outro algo que nem eu fiz? Então, o primeiro convite é nos aceitarmos, e isso não é fácil, aceitar com as qualidades, com as não qualidades, mas alimentar esse amor. Fazer coisas que nos fazem bem, cuidar da nossa saúde. A gente marca exame para o filho, para o marido. E cadê os nossos exames? Cadê as nossas consultas? Então, é saber que eu, sendo minha prioridade, estando bem, eu consigo dar conta mais fácil dos desafios que virão. Então, o primeiro pilar é alimentar o amor por si mesma e é um recurso interno. Você também falou de um outro pilar enquanto a gente conversava, que é a rede de apoio. E aí vale tanto para a dona de casa, aquela que pôde ser, ter o privilégio de escolher ser, eu vou colocar entre aspas, somente mãe e dona de casa, que é um grande privilégio, uma grande missão, quanto a mãe que também trabalha fora e tudo mais. Mas muitas vezes nós mulheres não aprendemos a pedir ajuda e nem aceitar ajuda, porque é esperado que a mulher dê conta de tudo. Não precisa mais ser assim. Então, contar, estimular o nosso parceiro a nos ajudar, aos filhos nos ajudarem, a colega, delegar nas empresas coisas que não são da nossa função. E se você é uma mulher líder, então você tem um time para fazer isso por você. Então, contar com rede de apoio. Sem rede de apoio fica difícil ter equilíbrio. Esse é um dos pilares. O terceiro é foco no resultado. Eu sendo dona de casa, eu sendo empresária, não é trabalhar por trabalhar. Qual é a minha meta de hoje? Ao final do dia, eu quero ticar essas prioridades, essas metas. Desenvolver um plano e dar conta do cronograma. Então, é trabalhar para alcançar algo. Porque muito trabalho sem resultado estressa. Muito trabalho com resultado revitaliza. Então, é esse resultado que a mulher equilibrista vai buscar. Nossa, isso é muito importante, poder ter essa percepção realmente, essa confiança de saber que cada um tem o seu lugar. Né? Assim como eu falei para você ainda há pouco também, quando eu encontro meu pai numa situação delicada em relação à questão da saúde, se eu entrar na dor dele, eu não consigo ajudar ele. Mas eu preciso ficar no meu lugar, porque o corpo está apenas colocando para fora uma situação, né, que está em dor e sofrimento, que não é só de agora. Então, quando você entende o seu lugar e consegue executar esse papel, você precisa sim de pessoas que te ajudam nesse momento de fraqueza. Mas não é entrando na dor do outro que você vai resolver e ajudar, pelo contrário. Então, quando cada um faz uma parte, tudo fica bem. E isso é bem importante também. Janete, que sabe a sua fala. Porque tem uma brincadeira, mas que é só para suavizar, que fala que se cada um cuidasse da sua vida, ainda sobraria tempo para hidratar o cabelo. Legal. Mas é isso, o seu pai está com um problema, você como filha vai auxiliá-lo naquele momento
pontual. E depois você volta para o seu papel. Isso também entra na administração do tempo. Se você acumula mais um prato, é menos tempo que você tem para desenvolver todas as suas atividades. E a administração do tempo também é um pilar deste equilíbrio. Sem dúvida, eu acho que tudo tem que ser uma forma de poder trazer esse equilíbrio, essa organização. Há uma outra questão também bem importante que eu queria te perguntar também, seria em relação a essa questão dos homens e mulheres trabalhando numa empresa. Aí vem aquela questão, mulher não pode ter um cargo de autoridade numa empresa, porque as pessoas, os homens não respeitam. Várias coisas que a gente escuta nos bastidores, a mulher bonita, ela vai acabar sendo representada por uma situação de assédio sexual, enfim. E existe muito machismo em relação à forma de lidar com uma autoridade feminina? Existe. Eu sonho, Janete, no dia que alguém me fizer essa pergunta, e eu dizer, isso é coisa do passado. Mas a minha geração não vai ver isso. Talvez as próximas verão. Por quê? O que me ajuda a entender, existe um machismo estrutural, que todos nós temos, homens e mulheres, e existe o machismo da maldade. Eu vou falar só do estrutural, que esse é mais fácil, porque esse a gente pode se impor com delicadeza. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, e aqui eu vou pedir liberdade aos meus sócios, porque quando a gente ia fazer reunião, era natural, Janete, eles falavam assim, Adri, passa um cafezinho? E não era na maldade, era porque a Adri faz pauta, a Adri passa café, e aí eu percebi que, não sendo na maldade, é mais fácil lidar com isso. Aí eu gentilmente falava assim, claro que eu passo, depois de você. Para ir com delicadeza, com generosidade, me impondo, para que eles percebessem que eu era sócia e não secretária. E não tem nada contra. Eu passo café, eu faço ata, e a ata é a mesma coisa. E às vezes, quando vinha muito forte a ata, aí eu dava uma de mulherzinha, falava, mas acabei de fazer as unhas. Por favor, hoje eu faço a próxima. Porque aí também cabe a nós mulheres essa imposição com delicadeza. É natural que os homens nos interrompam. E aí, segura aqui na mãozinha. E continua falando, porque se você se deixar ser interrompida, ele vai continuar fazendo. Então, eu acho que a nossa autorresponsabilidade de nos colocar num cargo de liderança que foi conquistado, que não veio de graça, né? Não é só por beleza, é beleza, competência, é esforço e capacidade, para que a gente realmente mostre que chegou ali não foi à toa. E aí, com um sorriso, dizendo não, que também não é fácil para nós, muitas mulheres. Sem dúvidas, né? Isso. E aí, colocar esse limite é importante. Que bacana. Outra coisa também, Adri, como é que você consegue, como mulher, ou orientar essas mulheres de poder equilibrar casa, família, trabalho, sem deixar de realizar os seus sonhos como pessoa, também como mulher? Outra grande pergunta. E o quinto pilar, então, é libertar os seus sonhos. Por que eu estimulo muito esses sonhos? Porque a mulher sendo prioridade, eu a convido a olhar para ela. E normalmente, não sou eu que estou falando agora, Janete, tem pesquisas, desde a ex-esposa do Bill Gates, que é a Melinda Gates, que quando uma mulher sonha, normalmente não é só para si. Ela vai montar uma empresa, vai gerar emprego e renda, porque o sonho dela é empreender. Mas ela movimenta a economia de uma cidade. Quando se coloca dinheiro na mão dessa mulher, de novo, ela movimenta, ela faz acontecer onde ela está. Então, eu acredito muito que elevar o feminino é uma das soluções para o mundo. A ONU sabe disso, tanto é que está lá nas ODS, muitas organizações já sabem disso. Então, não é que a gente vá competir com o homem, né, já, não é isso. Mas, ao lado dele, tomar decisões importantes para que a empresa fique melhor, a família fique melhor e, por que não, o mundo fique melhor. Que legal. Adri, eu gostaria de ficar muito mais tempo contigo, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E eu preciso mostrar também para as pessoas que desse livro incrível que fala sobre mulheres equilibristas, isso? Isso, Carreira, Família e Sonhos. Esse é o seu, que eu vou autografar daqui a pouco. Eba, que legal. Mas quem quiser. Para que as pessoas possam entender mais, né, Adri? E saber um pouco mais sobre a tua história, o que você escreve aqui também. Então, fica aqui também essa dica maravilhosa, fantástica, para você que possa ter mais conhecimento, saber mais sobre esses pilares, enfim. E para quem quer saber mais sobre a Adri, sobre palestras, como é que faz, Adri? O meu Instagram é o meu nome mesmo, Adriana Locke, Adriana L-O-C-H. Tem o site com esse nome, www.adrianalocke.com.br. Tem o site do Mulheres Equilibristas, que tem muita informação lá. Inclusive, pode baixar ferramentas gratuitas, www.mulheresequilibristas.com.br. O livro pode encontrar no site da Amazon e em outras plataformas, mas aqui, eu sou de Florianópolis, nas livrarias Catarinense e Leitura você também encontra.
Que bom, bacana. Muito obrigada, Adriana, pela tua participação com a gente hoje no Show da Tarde. Obrigada a você, Janete. Obrigada a você que nos ouviu. E esperamos que tenhamos inspirado você a ser um pouquinho melhor.